Olá, galerinha linda! Como vocês estão? Vamos para mais uma aula de literatura para o primeiro ano do ensino médio. Hoje, dando continuidade ao arcadismo, falaremos sobre os autores Árcades. Vamos lá? Vamos conhecer esses grandes literatos brasileiros. Logo de cara, nós temos aí Tomás Antônio Gonzaga. Quem foi Tomás Antônio Gonzaga? O Árcade mais importante de todo o movimento arcadismo. Ele nasceu em 1744 no Porto. É isso aí, galerinha. Ele é português. Muito bem, mas ele também é filho de pai brasileiro, João Bernardo Gonzaga, a sua mãe que era portuguesa. Quando ele fica órfão, ele volta para o Brasil, né? Ele vem morar em Recife com seu pai em 1751. Estudou em colégios jesuítas na Bahia, voltou para Portugal, cursou Direito na Universidade de Coimbra e se formou em 1768. E com isso ele exerceu a função de juiz lá em Alentejo, na cidade de Beja, em Portugal. Foi um dos mais importantes escritores do movimento Árcade do Brasil e é o patrono da cadeira 37 na ABL, Academia Brasileira de Letras. Além de poeta, foi ativista político, advogado, juiz e participou nada mais, nada menos do que a Inconfidência Mineira, que vai lhe custar o seu grande amor. Por volta de 1782, retornou ao Brasil como ouvidor geral. Vocês sabem o que é isso? Isso mesmo, como o próprio nome diz, ouvidor geral. Ele ouvia todos que o procuravam para reclamar de alguma coisa. E ele vai morar na cidade de Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, em Minas Gerais, é claro. Quando ele vai para lá, ele se apaixona por Maria Doroteia Joaquina de Seixas Brandão, uma jovem de uns seus 15, 16 anos, ele já na maturidade, lá pelos seus 50, 40, 50 anos, mais ou menos, tá? E ela vai se tornar sua musa inspiradora. Aí ao lado vocês têm uma suposta imagem, né, de uma foto de Maria Doroteia, de sua musa inspiradora, que vai se transformar em Marília, no seu grande poema Marília de Dirceu. Resolve pedir a mão de sua amada em casamento, mas como estava envolvido com a Inconfidência Mineira, como eu falei no slide anterior, que lhe custou esse grande amor. Ele foi preso no Rio de Janeiro e acusado de conspiração. É isso aí, foi acusado de conspiração. Permaneceu 3 anos em seu recluso, né? Esse barulho infernal aqui atrás de mim, vocês estão ouvindo, né? Com certeza. É uma maquita, simples assim. Mas voltando aí ao nosso arcadismo, voltando lá ao século XVIII. Ele permaneceu preso durante 3 anos e não pôde mais casar com Marília. Foi degradado, ou seja, exilado para a África, onde morou lá até a sua morte. Ele vai exercer sua função de juiz, de advogado, vai trabalhar como naturalmente, né? Porém, ele não pode mais ver Marília. E com isso, ele conhece Juliana de Souza Mascarenhas em 1793 e casa-se com ela. Uma mulher rica, já um pouco madura, rica, e tem 2 filhos com ela, Ana Mascarenhas e Alexandre Mascarenhas. Faleceu em Moçambique em 1810. Então, ele não consegue realizar o seu grande amor, que é casar com Maria Doroteia Joaquina. E ele escreveu enquanto estava em Minas e durante sua prisão no Rio de Janeiro. Suas principais obras. Marília de Dirceu, é claro, vocês estão vendo aí uma
imagem aí do livro de Marília de Dirceu, é um tomo antigo, né? E é um poema lírico, que é a sua obra mais emblemática. Ele traz aí nessa sua obra quase uma autobiografia. Ele conta aí o seu grande amor com Marília, a sua prisão, a sua chegada em Minas, conheceu Marília, a sua prisão e os dias bem turbulentos, bem tenebrosos que ele viveu na prisão no Rio de Janeiro até a sua ida para Moçambique, na África. Então é uma obra repleta, recheada de lirismo, emoções, afetos e a presença das características árcades estão assim impregnadas nesse livro. Por isso que ele é o símbolo do arcadismo brasileiro. Então nós vamos encontrar o bucolismo, o pastoralismo, vamos encontrar a descrição da natureza, o Fugere Urbem, vamos encontrar Carpe Diem, né? Na aula passada nós falávamos sobre isso. E também outra obra sua também bem interessante é Cartas Chilenas, que bem depois de sua morte que foi reconhecida como obra sua. Um poema satírico que é composta de diversos poemas que ficaram conhecidos em toda a Vila Rica, né, atual Ouro Preto, com o contexto da Inconfidência Mineira. O que ele faz nessa obra? Ele, assim como todo poeta árcade, ele cria mais um pseudônimo. Para Cartas Chilenas, ele cria o Critilo, que é um morador de Santiago, no Chile. Mas Santiago no Chile não é Santiago no Chile. É, na verdade, Vila Rica, em Minas Gerais. E assim ele vai trocando os nomes, né, para fazer essa grande crítica aos governos. Então, nós temos aí cartas chilenas, que na verdade são cartas brasileiras. Cláudio Manuel da Costa, outro grande ícone aí da literatura árcade. Ele nasceu em 1729 em Vila do Ribeirão do Carmo, atual Mariana. E ele vai escrever aí obras poéticas. Ele inaugura o arcadismo brasileiro com obras poéticas. Também advogado, né, formado em Direito, secretário do governo. Seu pseudônimo é Glauceste Saturnio e sua musa inspiradora é Nise. Suas maiores obras estão aí, Culto Métrico, Vila Rica, um poema, né? Vila Rica, em 1773, e as características árcades aí presentes em toda a sua obra. Linguagem simples, lirismo, bucolismo, pastoralismo, culto à natureza, são características fortes do arcadismo. Frei Santa Rita Durão. Frei é um religioso da Igreja Católica, né, que nasceu em 1722, em Cata Preta, nas proximidades de Mariana. Esse é mineirinho da Gema, né? Ele ingressou na Ordem de Santo Agostinho, né, um frei da Ordem de Santo Agostinho, e por lá ele permaneceu até sua morte em 1784. Seu maior trabalho, o mais conhecido, é Caramuru. Vocês já devem ter ouvido falar em Caramuru, a Reinvenção do Brasil, uma minissérie que vai satirizar o descobrimento do Brasil. Isso mesmo, inspirada nessa obra de Frei Santa Rita Durão. O que acontece? É um poema épico do descobrimento do Brasil, que remonta a esse tempo. Caramuru, na verdade, é Diogo Álvares Correia, um personagem português que realmente viveu entre os índios tupinambás. E ali ele ensina as leis, as virtudes, catequiza os índios. E essa imagem aí ao lado é a morte de Moema, né? Moema era a índia apaixonada por Caramuru. E que, como Caramuru se apaixonou por Paraguaçu e vai com ela para a Europa, Moema, ela se joga no mar junto com mais outras índias para tentar entrar na nau e morre afogada. Basílio da Gama, mais um aí entre os poetas.
Árcades. Basílio da Gama, ele é de Arraial de São José do Rio das Mortes, hoje Tiradentes, né? Foi um poeta pré-romântico. Ele vai fazer essa transição aí para o romantismo brasileiro. Seu pseudônimo, Termido Cipílio. E o seu grande poema é o épico O Uraguaia, principal obra. Ele vai ser o primeiro brasileiro a tratar o índio com simpatia. É uma obra em 5 capítulos, também chamado de 5 cantos, e ele trata do heroísmo indígena. Silva Alvarenga, mais um aí na nossa listinha aí de autores árcades. Pobre, mestiço e de mãe desconhecida. Tudo para dar errado na arte literária. Mas com a ajuda dos amigos conseguiu fazer um grande sucesso. Se formou em direito, poeta, foi professor e morreu em 1814. É considerado também precursor do romantismo no Brasil. Suas duas principais obras, Desertor das Letras e Glaura. Para finalizar, fechamos aí com Silva Alvarenga. Alvarenga Peixoto. Parece até que são irmãos, né? Mas são totalmente diferentes. Um é carioca e o outro é mineiro. Aqui nós temos o carioca, que nasceu em 1744. Foi poeta, jurista e ouvidor. E morreu em 1793. Aí estão algumas de suas principais obras. A Dona Bárbara, Eliodora, Estela e Nise, a Maria Efigênia, sua filha, a Leia e a Lástima, a Saudade. E assim a gente vai encerrando aí o nosso arcadismo brasileiro. Curtam o canal, curtam o vídeo e deixem seus comentários para que a gente possa ter um feedback aí de como foi essa aula. Até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus.